Olá, porque foi do nada esse 2, 3 e já tu foi mesmo. Olá, amigo. 1, 2, 3 e já. Olá, Literamigos. Eu sou a Luana. Eu sou a Gui. E hoje não é o vídeo mesmo, tá? Literalmente. Tá. Foi um mês? Desculpa. Tá. É porque a gente já gravou 5 vídeos. E tirou 1000 fotos. Mentira, não foram 5. Eu nem vi. Olá, Literamigos! Eu sou a Luana. E eu sou a Gui. E hoje nós duas viemos falar pra vocês quais foram as nossas leituras do mês de abril. Bem, gente, no meu mês de outubro eu não consegui ler muita coisa. Na verdade, eu só li mesmo durante uma semana, porque as outras foram recheadas de trabalho e alguns problemas de saúde, mas tudo bem. Foram leituras satisfatórias. E eu consegui terminar 2 livros, na verdade uma HQ e um livro, e comecei outros 3, que um deles eu terminei logo no início de novembro, mas eu vou explicar com calma cada um deles pra vocês. A primeira leitura que eu concluí foi a HQ Alena. Eu cheguei a falar pra vocês sobre ela no nosso vídeo de livros pra ler no Halloween. A gente fez algumas indicações, vamos colocar aqui nos cards pra vocês verem esse videozinho. Como eu já falei lá um pouquinho da sinopse, eu só vou repetir com mais detalhes e contar pra vocês o que eu achei. A Alena conta a história de uma menina chamada Alena, e ela estuda em uma escola para pessoas um pouco mais ricas, né? E ela tem uma vida assim bem tranquila, ela é uma menina super simpática, super gentil, só que tem um certo acontecimento na vida dela que acaba transformando a personalidade dela, e ela passa a se vestir assim meio tal, corta o cabelo e tudo. E ela sofre muito bullying na escola. Ela tem uma arqui-inimiga que é a Filipa, que é a líder do time de lacrosse da escola onde ela estuda. E o fato da Alena estudar nessa escola com bolsa acaba prejudicando ainda mais ela, porque ela tem uma vida, um estilo de vida diferente, né, das outras pessoas, porque ela é aí pobrezinha, né, coitada. Então a Alena tem uma melhor amiga que é a Josephine, e a Josephine acha que chega desses abusos, já que a Alena tá sofrendo pra caramba com isso. Ela começa a tentar vingar a Alena, porque a própria Alena não tem coragem de se impor contra essas pessoas, e a Josephine vai lá e faz ali uns pequenos ataques pra tentar fazer as pessoas não fazerem mais mal, né, pra melhor amiga dela. Só que tem um probleminha nisso tudo, é que a Josephine, ela está morta, e a única pessoa que vê a Josephine é a Alena. Ou melhor, tem outras pessoas que veem também, mas acontecem outras coisas aí misteriosas envolvendo uma tesoura. E essa HQ tava na minha wishlist há um tempão, eu queria muito ler ela, apesar de ser meio sangrentinha assim, e eu ser meio frouxa pra algumas coisas, mas até que eu consegui ler bem tranquila, e eu gostei muito dela. Eu só achei que ela é curta demais, eu queria ver muito mais coisa assim, mas enfim, eu gostei muito. Fora que os traços são incríveis, eu gosto muito desse estilo de traço que é um pouco mais grosso e tem muita cor. Então vocês veem muito sangue porque tem muito vermelho. E eu só consegui ler essa belezinha graças à Caverna, que é a nossa parceira aqui do canal. Então pra quem tiver interesse e for de Macapá, lá na Caverna você vai encontrar essa HQ maravilhosa. A minha segunda leitura concluída foi bem aleatória, eu nem sei porque eu peguei esse livro justamente esse mês pra ler, mas eu terminei O Diário de Bridget Jones. Eu sempre tive vontade de ler esse livro porque eu adoro o filme, eu sei que é meio suspeito, mas eu amo os 2 filmes e, gente, eu não poderia ter me decepcionado mais. Eu odiei esse livro, eu achei super chato, tem um humor bem forçado, não consegui me apegar a nenhum personagem, e tudo que tinha no filme que eu gostava eu não encontrei no livro. Mas não tira a minha experiência com o filme, que eu gosto pra caramba. Só que, né, enfim, foi meio chato. Eu lembro que eu dei 2 estrelas pra ele, eu acho. E a história, de forma geral, conta o diário de uma mulher chamada Bridget Jones. E ela vive uma vida assim bem... como dizer? É bem louca e ao mesmo tempo bem nada a ver. Ela é obcecada pelo peso dela. Ela sempre quer emagrecer, mas ela sempre acaba extrapolando na comida e engorda de novo. Ela vive contando quantos cigarros ela fuma, quantas bebidas ela consome. E ela sempre reclama por não ter alguém, por não ter um namorado. Então é meio que uma caçada aí a um companheiro no livro. Eu achei assim uma visão muito limitada da vida de uma mulher. Eu fiquei até incomodada com algumas coisas que ela conversa com as amigas e, enfim, assim, não recomendo esse livro se você gosta do filme, mas mesmo assim eu pretendo ler o restante só pra ver no que vai dar, mesmo tendo sido alertada várias vezes no Twitter de que não é pra eu fazer isso. Mas eu vou fazer. Bem, então depois que concluir essas 2 leituras, eu
dei a louca e comecei 3 livros. Foram esses 3 aqui e eu consegui concluir só um deles agora no comecinho de novembro, por isso que eu vou colocar aqui e vou falar um pouquinho dos outros pra vocês. Então eu concluí Como Agarrar uma Herdeira, que é o primeiro livro da série Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Eu queria muito ler esse livro porque eu tinha visto muitas pessoas falando sobre ele e também eu achei a capa muito fofa. Eu pensei, vamos lá, vamos começar a ler Julia Quinn, porque eu ainda não conheço ela. Na verdade, eu li até a metade do primeiro livro da série dos Bridgertons, mas enfim, não conta. E Como Agarrar uma Herdeira conta a história da Caroline Trent, que é uma mocinha muito bacana, muito pra frente, muito louca, muito aventureira, que na verdade teve uma vida inicialmente muito sofrida. Ela perdeu os pais e então a tutela dela foi passando de pessoa para pessoa para pessoa devido a uma série de acontecimentos, até que ela infelizmente cai nas garras do Oliver Trent, que é o novo tutor dela. E o Oliver tá de olho na herança da Caroline, que é muito grande, e ele tenta forçar ela a casar com o filho dele. Só que não de uma forma muito legal, na verdade ele obriga o filho dele a desonrar a Caroline, só que ele não contava que ela teria uma arma. E aí a Caroline dá um tiro no filho do Oliver e ela consegue fugir então dessa casa de uma forma bem engraçada e tenta ficar longe dessas pessoas mais por um longo período de tempo, até ela finalmente completar 21 anos, que é quando ela finalmente vai ter aí a posse da herança dela. Só que o que ela não esperava era encontrar uma pessoa no caminho que a sequestra. E esse cara que sequestra ela é o Blake. E o Blake na verdade não estava atrás dela, estava atrás de uma espiã espanhola chamada Carlota de León. E ele acaba encontrando a Carrie no caminho, confundindo essas duas mulheres, e ele leva ela como refém pra casa dele, e daí você já vê, né, onde vai dar. A princípio eu gostei muito do livro, eu tava achando bem divertido. Eu gosto muito de casal gato e rato, e gosto dessas discussões, gosto de mocinhas orgulhosas, gosto de mocinhas que ficam gritando com elas porque não aguentam mais as doidices que elas fazem. E tem tudo isso aqui, só que chegou uma hora em que começou a me cansar, sério, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas eu ficava, nossa, de novo esse tipo de diálogo. Então foi meio cansativo lá pro final e eu senti falta de alguma profundidade na história base. Ficou meio largado assim o que aconteceu, mas de certa forma o casal é muito cativante. Eu gostei muito deles, gostei da química que tem entre eles e eu recomendo, principalmente pra quem nunca leu Julia Quinn, porque dizem que é um dos mais leves dela, então dá pra começar aí puxando outras séries, e é o que eu pretendo fazer. Inclusive pretendo ler logo o segundo volume, que é uma série só de 2 volumes, então recomendado. Eu dei 3,5, o que pra mim é uma nota boa. Agora comecei outros 2 livros no final do mês e ainda não terminei, então provavelmente eles vão aparecer aí em algum post das minhas leituras de novembro, mas já dá pra contar um pouquinho pra vocês porque eu li praticamente 50% de cada um. E o Nada Mais a Perder da Jojo foi uma leitura coletiva entre eu, a Keilinha e a Lu. Só a Lu terminou a tempo, a Keilinha até dropou o livro e eu tô tentando terminar. E Nada Mais a Perder conta 2 histórias paralelas, na verdade 3. Ele começa com um flashback do passado de um casal e na atualidade nós temos a história de 2 mulheres diferentes. A primeira é a Natasha, que é uma advogada e ela cuida de casos com crianças que não tem para onde ir. Então ela meio que providencia lares temporários para essas crianças, ela dá assistência para elas. Só que ela tá passando por um momento muito delicado na vida pessoal. Ela se divorciou, não tão recente assim, faz 1 ano que ela é divorciada do Mac. Só que esse divórcio foi meio conturbado porque o relacionamento deles terminou de uma forma não muito legal. Sempre que eles se encontram rola uma coisa assim, uma briga, uma mágoa que volta, que vem à tona. E em paralelo a gente tem a história de uma menina, que eu não vou contar o nome dela, que é pra vocês não perderem a sensação que eu tive quando eu descobri o nome dela aqui no livro. E essa menina mora com um avô. O avô dela, né, é o único parente que ela tem, e eles dois têm uma paixão em comum, que são os cavalos. O avô dela fazia parte de uma espécie de espetáculo, né, com cavalos quando ele era mais novo, e ele tenta passar esses ensinamentos pra neta dele. Então, de forma geral, é sobre isso que trata o livro. E aqui a gente não tem aquela linha temporal louca que a Jojo adora fazer, de ficar indo e voltando no passado, misturando várias fases da vida dos personagens. A gente só tem um flashback no início e depois a história vai fluindo, né, conforme a linha do tempo e tal. Só que a gente tem uma surpresa bem grande aí e é um livro bem emocionante. Eu leio assim meio que me sentindo mal, meio que pensando nas pessoas que eu amo e pensando na minha vida e comparando com a vida dos personagens. A Jojo faz isso comigo, ela me deixa meio emotiva quando eu leio. E a escrita é perfeita, mas enfim, eu tô gostando muito dele, eu espero concluir logo para falar pra vocês depois o que eu achei. E o último livro que eu iniciei nesse mês de outubro foi A Pequena Livraria
Livraria dos Corações Solitários, que 99,9% das pessoas compraram só pela capa, porque ela é muito, muito linda. Então esse livro vai contar a história da Pose, que é uma menina que mora, por favor, em cima de uma biblioteca. Essa biblioteca se chama Bookends e ela é tipo uma protegida da dona dessa loja, que é a Lavínia. Ela tem um irmão e eles perderam os pais, então a Lavínia acolheu eles e os abrigou, né, nesse mini apartamento em cima da livraria. Só que acontece o falecimento da Lavínia. Ah, é? É livraria. Só que acontece que a Lavínia falece e a Pose fica meio que desesperada, sem saber o que vai acontecer com ela e com o irmão, até que o testamento da Lavínia é revelado e ela deixa a livraria para que a Pose tome conta. Só que tem um empecilho na vida da Pose, que é o Sebastian, que é o sobrinho da Lavínia, e o cara é um mala, ele irrita todo mundo, irrita principalmente a Pose. Ela não suporta o cara. E a Lavínia no testamento falou pra Pose contar com a ajuda dele pra tentar reerguer a livraria, transformar a livraria em algo mais cativante pro público, né, que atraia mais atenção. Só que como fazer isso com um mala do Sebastian do lado. Também tem briga de gato e rato, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, mas eu espero realmente que não fique em excesso. Até agora eu tô gostando, apesar de não ter me agarrado em nenhum personagem ainda. Mas enfim, eu espero que eu goste até o final. Então esses foram os babies que eu li. Ai! Então esses foram os babies que eu li em outubro. Bem, gente, esse mês, apesar da correria, eu concluí 3 leituras e tenho mais 3 em andamento, então ao todo eu vou falar pra vocês sobre 6 livrinhos aí. E o primeiro que eu li, na verdade, é uma HQ, que foi presente lá das Lojas da Caverna, que eu falei pra vocês no meu vídeo de book haul, que é o Eu Mato Gigantes. Bem, como esse é um mundo relativamente novo pra mim, eu fui lá nas cavernas e pedi pro Anderson, que é vendedor lá, o cara fera que lê tudo, pra ele me indicar... Foi lá nas cavernas? Lá nas cavernas. Lá na caverna, gente, vocês entenderam. Pra ele me indicar algo assim pra uma pessoa fofa e meiga como eu, que não gosto dessas coisas de morte, de lutas, de guerra. Eu gostei bastante, gente. Aqui nós conhecemos a Bárbara, que é uma garotinha bem excêntrica. Ela usa umas tiarinhas com orelhinhas de animais e ela diz que ela é matadora de gigantes. Ela fala pra todo mundo que ninguém tem uma responsabilidade igual a ela, que é lutar contra gigantes e titãs e que ela vem se preparando há um longo tempo pra enfrentá-los quando a hora chegar e quando eles aparecerem para destruir a Terra. Bem, eu não vou falar muito sobre a história dela, porque quando o tema central é revelado, as coisas acabam se interligando, então seria um baita spoiler eu contar pra vocês qualquer coisa sobre essa história. Mas lá no fim, quando a história é revelada, nós conseguimos compreender tudo, gente, dessa HQ, desde o nome dela até todas as atitudes que a protagonista toma durante toda a história. É realmente uma história muito linda e comovente. A Bárbara é chamada de maluca pelos amigos da escola, até a própria família fica meio preocupada com o estado mental dela. Ela sofre bullying na escola pelas valentonas lá da sala dela, mas ela não deixa se abalar por nada disso, ela continua lá firme e forte, porque ela diz que ela tem problemas muito maiores pra resolver, então nada disso atinge ela. Eu gostei demais dessa história e eu indico essa HQ pra quem gosta dessas histórias mais melodramáticas. Ela me fez refletir bastante sobre os mecanismos que nós buscamos assim pra não enfrentar os nossos próprios gigantes, né? Então é uma história que realmente vai fazer a gente pensar. E eu acho que é essa a graça maior dessa HQ. Enfim, gostei demais, super indico. Valeu, Anderson! A minha segunda leitura finalizada foi Príncipe Partido, é o segundo livro da série Os Royals. E eu li ele no Kindle, esse daqui é o livrinho da Pan, porque eu não me recusei a comprá-lo pra ler. Pra quem não conhece, o primeiro livro é o Princesa de Papel. Eu li o Princesa de Papel, acredito que no primeiro semestre desse ano, e eu nem ia ler ele, na verdade, eu só li porque surgiu uma polêmicazinha entre a Li e a Pan no nosso grupo. A Li leu primeiro e ela falou que o livro era horrível, que ela tinha odiado, tinha muita coisa ali que era ridícula. E depois disso a Pan pegou e leu, e ela falou que realmente era ridículo, o livro era ruinzinho, mas que as coisas que incomodaram a Li não incomodaram a Pan e outras coisas incomodaram a Pan. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou ler também pra saber de que lado de quem que eu vou ficar, com quem que eu vou concordar. E acabou que... Desculpa ali. Mas eu concordei um pouquinho com a Pan, o livro realmente é meio ruinzinho, mas assim, as coisas que incomodaram ali não foram as coisas que me incomodaram. E assim, eu achei a história tão obtusa e tão mal escrita quanto qualquer outro livro do gênero, né? Não achei nada assim extraordinariamente ridículo a ponto de... sei lá, odiar tanto o livro. E apesar de tudo isso, gente, é uma leitura super viciante e eu fiquei desesperada pra ler o segundo livro porque ele termina de uma forma... acontece um plot twist lá, uma reviravolta que eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, infelizmente eu vou ter que ler esse segundo livro. E então foi que eu li. Bem, esse livro ele consegue ser ainda pior que o primeiro. Me desculpa quem gosta da série, me desculpa quem gostou desse livro. Bem, nesse livro aqui nós vamos ter a narrativa dos dois protagonistas, tanto da Ellie quanto do Reed. No primeiro nós só temos a narrativa da Ellie.
E já começa com a narrativa do Reed. Ela, né? Ela. Tão bom livro que eu... E o Reed já começa nos contando, né, justificando o porquê daquela reviravolta lá do primeiro livro. E, gente, eu achei ridículo aquela justificativa. Eu não acreditei quando eu li aquilo, eu realmente achei ridículo. E eu acredito que foi bem mesmo pra fazer as pessoas lerem o segundo livro, porque se tivesse terminado de uma forma bacaninha, ninguém mais ia ter vontade de ler o segundo livro. E eu acho que o que contribuiu pra eu gostar ainda menos do livro foram as partes da narrativa do Reed. Era cada absurdo, gente, que eu ficava, gente, Senhor amado, como é que pode? E eu confesso que eu só terminei esse livro pensando nas minhas metas do ano. As meninas estão me dizendo aqui que provavelmente serão 5 livros e eu queria dizer pra vocês que eu não vou continuar lendo a série, vou fazer igual a Ali. A Ali fez bem abandonar no primeiro, eu estou abandonando o segundo. Então você aí me diga se você for continuar lendo, se o livro vai ser bom, o que eu acho difícil, mas né... E o meu terceiro livro concluído agora no mês de outubro foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Como vocês já viram em inúmeros vídeos aqui, nós do Literamigas, nesse segundo semestre agora, começamos a fazer uma leitura coletiva do Harry Potter. Como vocês sabem, também foi meu primeiro contato com Harry Potter. Eu havia assistido somente os filmes e só os primeiros, eu acredito. Eu não gostei tanto dos filmes e acabei não assistindo todos. E foi então que eu comecei a ler o Harry Potter e não é segredo pra ninguém que eu fiquei apaixonada, fiquei encantada com o mundo, com o universo criado pela J.K. Rowling. Acabei pegando logo o terceiro livro e abandonando a leitura coletiva, porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu fico assim meio maníaca, eu quero logo ler um livro atrás do outro. Desculpa, galera da leitura, amo vocês. Mas, gente, esse daqui foi um dos melhores livros que eu já li até agora da série. Eu gostei muito do primeiro livro, claro. O segundo eu achei mais devagar, mas esse daqui eu achei demais. Eu gostei particularmente do Professor Lupin e do Sirius Black também. Eu achei um personagem muito intrigante. Gostei bastante da participação, da forma como ele foi inserido na história. E fora aqui que nesse volume os meninos também já estão dando o primeiro sinal da puberdade. Então já surge um olhar pra uma meninazinha bonita. Já surge um abracinho assim, meio na maldade, na malemolência. Já surge assim um abracinho meio na maldade, na malemolência. Não consigo falar, gente. Malemolência. Malemolência. Então eu tô achando muito fofo. Eu vou continuar lendo agora o 4º livro esse mês, pretendo lê-lo. Se Deus quiser eu vou conseguir. E é isso, gente. Acompanhe aí a minha saga, continue acompanhando. E quem quiser me acompanhar, já leu o 3º livro e vai para o 4º, então siga meus bons. Mais uma leitura do mês de outubro, dessa vez um livro não concluído ainda. É a segunda parte do 3º volume do Outlander, seguindo o padrão dos livros de Outlander, mais uma bíblia, né, galera? Foco, força e fé, que a gente termina um dia. Pra quem tá acompanhando aí a 3ª temporada da série, que tá sendo exibida agora, esse livro aqui eu acredito que ele inicia a partir do 5º ou 6º episódio. E, gente, eu tô achando esse livro aqui um pouquinho mais pesado que os anteriores. Eu tô achando uma leitura bem indigesta, sabe? Tanto que eu peguei e estanquei aqui na página 154. Então, assim, se você já leu ou está lendo esse livro ou está acompanhando a série, e venha conversar comigo, por favor, eu tô precisando de terapia, porque tem umas coisas acontecendo aqui que eu tô ficando meio assim, sabe? É isso, gente, que eu tenho pra falar sobre esse livro. Mas ele não é ruim, tá? É só porque ele tá ficando um pouquinho mais pesado, eu tô ficando meio assim. Bem, e falando em leitura indigesta, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse foi outro livro que eu comecei no mês de outubro, não consegui concluir ainda. Eu tinha muita vontade de ler esse livro já desde um vídeo que nós gravamos aqui no Literamigas sobre os nossos romances de época favoritos, e ali falou que esse aqui era o dela. Eu também comecei a ler esse livro em uma leitura coletiva, na verdade coletiva só eu e a Nina, né, Nina? E eu fiquei bem empolgada no início. E pra quem ainda não conhece, O Morro dos Ventos Uivantes vai nos contar a história da Catherine e do Heathcliff. Difícil mesmo, gente. Eu vou escrever o nome pra vocês aqui. Eu não sei falar esse negócio, não. E de várias outras pessoas que fazem dessa a trama mais obsessiva e cheia de sentimentos controversos que eu já vi na vida. Que eu já vi aqui. Então, ele é uma leitura mais densa, nem tanto pela linguagem, porque eu já me habituei um pouco à linguagem utilizada nos livros clássicos, mas acredito que por ser um romance mais sombrio, pelo amor e o ódio se confundirem muitas vezes e pelos mocinhos serem também os vilões. Eu tô lendo esse livro há quase um mês e eu leio, e aí eu tenho que parar um pouquinho pra tentar digerir um pouco desses protagonistas e pra tentar digerir um pouco tudo que acontece lá na história.
então é por isso que eu ainda não consegui terminar. Mas eu tô bem curiosa sobre o que ainda vai acontecer, ainda tem muita água pra rolar, eu tô só na metade, já aconteceu muita coisa, eu tenho certeza que vai acontecer ainda muita coisa. E só pode terminar assim de uma forma muito bacana, porque pra ser o livro favorito da Lia, né, então eu ainda tenho muitas esperanças nele. E o último livrozinho que eu comecei a ler no início do mês de outubro foi A História da Ciência para Quem Tem Pressa. Esse livro aqui é o lançamento mais recente da série História para Quem Tem Pressa, lançado pela editora Valentina, que já publicou a História do Mundo, a História do Brasil e a História da Mitologia para Quem Tem Pressa. A proposta desse livro é contar em apenas 200 páginas a história da ciência, claro que de uma maneira muito sucinta, né, mas ainda assim bem coerente, porque é feito em ordem cronológica, todos os acontecimentos, e fala também sobre todos os grandes cientistas e pensadores ao longo desses séculos aí de descobertas científicas. E eu resolvi pedir esse livro porque eu sou de humanas, né, gente? Eu sou bem curiosa sobre a história em geral, e a história da ciência é algo que realmente me fascina, porque é algo muito presente na minha profissão. Eu sou nutricionista, é uma profissão relativamente nova, né, que a ciência e todas as descobertas estão presentes diariamente aí no nosso cotidiano. Você que já assistiu o vídeo de nutricionista do Porta dos Fundos sabe do que eu tô falando. Bem, o livro é dividido em 7 capítulos. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Astronomia e cosmologia, matemática, física, química, biologia, o ser humano e a medicina e geologia e meteorologia. Eu confesso que eu corri logo para a parte que fala sobre biologia, que é uma das minhas matérias favoritas da vida. Eu fiquei especialmente entusiasmada com a parte que fala sobre reprodução celular e que mostra uma imagenzinha, gente, vocês não vão acreditar com que eu fiquei entusiasmada, sobre as fases da mitose. Eu acho que vocês não vão conseguir ver aí. E eu lembro que foi uma matéria, um assunto específico que eu penei pra caramba pra aprender nas minhas aulas de genética, e eu estudava demais, e agora eu me vejo lendo esse livro aqui por livre e espontânea vontade, então meu professor de genética deveria ficar orgulhoso de sua cria aqui, né? Outra coisa que eu gostei bastante também é porque aqui ele fala sobre a origem de várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, claro, ciência, né, gente? Mas assim, por exemplo, fala sobre a origem, como é que se deu o nome de todas as estrelas, planetas e constelações que nós conhecemos, e eu confesso que eu ficava com vontade de grifar o livro em todos esses momentos, assim, de coisas que eu conhecia. Eu pensava, nossa, por causa disso, nossa, que bacana, que interessante. Enfim, galera, é um livro muito interessante para os curiosos de plantão, para os interessados pro mundo da ciência, para quem gosta de história, para quem gosta de saber curiosidades. Inclusive, eu acho que se eu fizesse um compilado aqui de cada curiosidade, sairia um vídeo muito bacana de Você Sabia, quem sabe, né? O próximo livro dessa série que eu quero ler é a História do Mundo para Quem Tem Pressa. Eu amo história e é um curso, inclusive, que eu ainda queria fazer na minha vida, quem sabe. Mas é isso, não se pode abraçar o mundo. Então é isso, entre os finalizados e os não finalizados, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. É isso, gente. Essas foram as nossas leiturinhas do mês. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns livros desses que a gente mencionou por aqui. E também comentem o que vocês leram durante o mês de outubro. A gente adora saber o que foi a vida literária de vocês aí durante o mês. E se você é novo aqui no canal, está caindo de paraquedas aqui, vendo essas meninas falando sobre várias leituras, infinitas leituras que fez no mês, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e seja muito bem-vindo, novo Literamigo. Então é isso, galera. Tchau! Cinco patinhos foram passear. Eu vou escutar isso amanhã. Montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 quá. Essa mãe é muito responsável, mas só 4 patinhos voltaram de lá. Então é isso, gente. Essas foram as nossas... Eu estou aprendendo alemão.